E se eu te dissesse que um simples pastor de ovelhas previu a destruição de uma nação inteira e ninguém acreditou nele? Imagine a cena. Um homem humilde, com roupas simples, mãos calejadas pelo trabalho no campo, sobe até a capital mais rica e poderosa de Israel. Ele não tinha diploma, não vinha de família importante, não pertencia à elite religiosa, mas trazia consigo algo muito mais valioso, uma mensagem direta de Deus. Esse homem era Amós, e sua história vai te fazer questionar tudo o que você pensa, saber sobre profecias ignoradas e consequências inevitáveis. Estamos no século 8 a.C. Israel estava dividido em dois reinos, Judá ao sul e Israel ao norte. O reino do norte vivia seu apogeu sob o reinado de Jeroboão II. As cidades prosperavam, o comércio explodia, construções luxuosas surgiam por toda parte. Era a época de ouro, o momento em que todos pensavam que nada poderia dar errado. Mas havia um problema gigantesco escondido sob todo aquele brilho superficial. Enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos, os pobres eram esmagados. Juízes aceitavam subornos, comerciantes usavam balanças falsas, proprietários de terras expulsavam famílias de suas casas ancestrais. O templo estava cheio, os sacrifícios eram abundantes, mas tudo não passava de teatro religioso. Deus era adorado nos lábios, mas negado nas ações. Foi nesse cenário de hipocrisia disfarçada de prosperidade que Deus chamou Amós, não um sacerdote, não um profeta profissional, mas um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros da pequena cidade de Tecoa, em Judá. A pergunta que permanece é: por que ninguém quis ouvir o aviso dele? E mais importante ainda, estaríamos nós cometendo o mesmo erro hoje? Amós não tinha absolutamente nada que o qualificasse aos olhos humanos para ser profeta. Ele mesmo fazia questão de deixar isso claro. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas Deus não liga para currículos impressionantes. Ele procura corações disponíveis. O chamado veio de forma clara e inegável. Enquanto cuidava de suas ovelhas nas colinas áridas de Tecoa, Amós começou a receber visões perturbadoras. Não eram sonhos vagos ou impressões subjetivas, eram mensagens específicas, carregadas de peso e autoridade divina. Deus mostrou a Amós o que estava por vir, a destruição completa do reino de Israel. Não era uma possibilidade distante, era uma sentença já decretada. O julgamento estava determinado e alguém precisava avisar o povo antes que fosse tarde demais. Imagine o conflito interno de Amós. Ele era do Reino do Sul, de Judá. Israel era tecnicamente uma nação rival. Por que ele deveria se importar? Por que arriscar sua vida para avisar pessoas que nem sequer eram seus compatriotas diretos? Mas quando Deus fala, não há espaço para desculpas convenientes. Amós deixou suas ovelhas, suas árvores de sicômoro, sua vida simples e segura. Ele pegou a estrada que subia em direção ao norte, rumo a Betel, o principal centro religioso de Israel. Cada passo daquela jornada deve ter sido carregado de apreensão. Ele sabia que não seria bem recebido. Profetas nunca são populares quando trazem más notícias, especialmente quando essas notícias confrontam diretamente o estilo de vida que as pessoas escolheram abraçar. Mas Amós tinha algo que a maioria das pessoas ao seu redor havia perdido: coragem moral. A coragem de dizer a verdade, mesmo quando a verdade é inconveniente, impopular e perigosa. E foi exatamente essa coragem que ele precisaria quando chegasse a Betel. Quando Amós chegou a Betel, a cidade estava em plena celebração religiosa. O santuário estava cheio de adoradores, o som dos cânticos enchia o ar, os sacrifícios eram oferecidos em grande quantidade. Externamente, tudo parecia perfeito. Foi nesse momento que Amós abriu a boca e começou a profetizar. Mas ele não começou falando diretamente sobre Israel.
Com sabedoria estratégica, ele primeiro pronunciou julgamentos sobre as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe. Cada pronunciamento era recebido com aprovação pela multidão. Sim, Deus vai julgar nossos inimigos, eles merecem. A armadilha estava armada. Então Amós virou-se para Judá, o reino do sul, sua própria terra. A multidão ainda aprovava, embora com menos entusiasmo. E finalmente, ele chegou ao alvo principal: Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Amós não poupou detalhes. Ele denunciou a opressão dos pobres, a corrupção dos tribunais, a luxúria desenfreada, a religiosidade hipócrita. Ele declarou que Deus detestava suas festas religiosas, rejeitava seus sacrifícios, não ouvia seus cânticos. Tudo não passava de perfumaria para encobrir a podridão moral. A reação foi imediata e furiosa. Como aquele camponês ignorante ousava criticar a nação próspera? Quem ele pensava que era para questionar suas práticas religiosas? Eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cumpriam os rituais. O que mais Deus poderia querer? Mas era exatamente esse o ponto que Amós martelava. Deus não quer performance religiosa. Ele quer justiça, retidão e misericórdia nas relações humanas. E você, será que está ouvindo o recado? Deixa nos comentários, você acha que existe religiosidade sem transformação real hoje? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Amós não trouxe apenas palavras. Ele trouxe visões que funcionavam como avisos progressivos, cada uma mais severa que a anterior. A primeira visão foi de gafanhotos devorando a colheita. Amós intercedeu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois é pequeno? E Deus recuou. O julgamento foi adiado. A segunda visão foi de fogo consumidor que devorava a terra. Novamente Amós intercedeu, e novamente Deus concedeu um adiamento. Mas a terceira visão foi diferente. Deus mostrou a Amós um prumo, aquele instrumento de construção usado para verificar se uma parede está perfeitamente vertical. Vou pôr um prumo no meio do meu povo Israel, disse Deus. Não o pouparei mais. O tempo de misericórdia havia acabado. A medição estava completa, e Israel não passava no teste. A quarta visão era de um cesto de frutas maduras, um símbolo de que o tempo da colheita havia chegado. Não apenas colheita de grãos, mas colheita de consequências. Tudo o que Israel havia plantado em injustiça estava prestes a ser colhido em julgamento. E a visão final era a mais aterrorizante de todas. Amós viu o próprio Senhor de pé junto ao altar, ordenando sua destruição. Os que tentassem fugir não escapariam. Não haveria lugar para se esconder do julgamento divino. Cada visão era um degrau descendente em direção ao inevitável. Cada uma oferecia menos esperança que a anterior, e todas elas eram avisos de que o tempo estava se esgotando. Mas o povo não prestou atenção. Eles estavam ocupados demais com suas festas, seus negócios lucrativos, suas celebrações religiosas vazias. O alerta estava soando alto e claro, mas ninguém queria interromper a festa para ouvir. A situação chegou ao ponto de ruptura quando Amazias, o sacerdote principal de Betel, decidiu que já era suficiente. Amós estava perturbando a ordem estabelecida, questionando o sistema, assustando as pessoas com suas profecias sombrias. Amazias enviou uma mensagem urgente ao rei Jeroboão: Amós está conspirando contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Note a estratégia de Amazias. Ele enquadrou a mensagem profética de Amós como sedição política, como ameaça à segurança nacional. Era a maneira mais eficaz de silenciar um profeta inconveniente, transformá-lo em inimigo do Estado.
Então, Amazias confrontou Amós pessoalmente com desprezo mal disfarçado. Vidente, vai, foge para a terra de Judá, come o teu pão lá e lá profetiza, mas em Betel não profetizes mais, porque é santuário do rei e templo do reino. A mensagem era clara: volta para sua terra, camponês. Aqui não é lugar para você. Este templo pertence ao rei e você não tem autoridade aqui. A resposta de Amós foi devastadora em sua simplicidade e poder. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós estava dizendo: você está certo, eu não tenho credenciais humanas, mas tenho algo infinitamente mais importante, um chamado divino. E você pode me expulsar deste lugar, mas não pode silenciar a palavra de Deus. E então Amós pronunciou uma profecia pessoal sobre Amazias, que era absolutamente aterrorizante. Sua esposa seria desonrada, seus filhos mortos, sua terra dividida, e ele mesmo morreria em terra impura. A mensagem era clara: quem se opõe ao mensageiro de Deus não sai impune. Aqui está a pergunta que atravessa os séculos: por que as pessoas não ouviram Amós? O que as impediu de reconhecer a verdade gritante de sua mensagem? A primeira razão era a prosperidade material. Israel estava experimentando crescimento econômico sem precedentes. As pessoas estavam ganhando dinheiro, construindo casas maiores, acumulando riquezas. E é muito difícil aceitar que algo está fundamentalmente errado quando sua conta bancária está crescendo. A prosperidade tem um efeito narcotizante. Ela nos faz acreditar que estamos sendo abençoados, que Deus está satisfeito conosco, que estamos no caminho certo. Afinal, se as coisas estão indo bem materialmente, como poderia haver um problema espiritual? A segunda razão era a religiosidade superficial. As pessoas iam ao templo, ofereciam sacrifícios, participavam de festas religiosas. Elas tinham uma forma de piedade, um verniz de espiritualidade. E essa aparência externa as fazia sentir-se justificadas e seguras. Mas Deus via através da fachada. Ele via os comerciantes que adoravam no templo no sábado e fraudavam os pobres no domingo. Ele via os juízes que ofereciam sacrifícios e depois aceitavam subornos. Ele via a hipocrisia que permeava toda a sociedade. A terceira razão era o orgulho nacional. Israel era o povo escolhido de Deus, certo? Eles tinham uma aliança especial com ele. Certamente Deus não permitiria que nada de ruim acontecesse com eles. Essa era a mentalidade prevalente. Mas Amós destruiu essa ilusão confortável. Ele deixou claro que privilégio espiritual traz responsabilidade aumentada, não imunidade garantida. De todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, disse o Senhor através de Amós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Qual dessas três razões você vê mais presente hoje? Comenta aqui embaixo e não esquece de curtir o vídeo se está fazendo sentido até agora. Aproximadamente 40 anos depois das profecias de Amós, tudo o que ele havia predito começou a se cumprir com precisão assustadora. Em 722 a.C., o Império Assírio invadiu o reino de Israel com força devastadora. A capital, Samaria, foi cercada e eventualmente conquistada após um longo e brutal assédio. As cenas que se seguiram eram exatamente aquilo que Amós havia descrito décadas antes. O povo foi levado cativo, famílias foram separadas, nunca mais se vendo novamente. As cidades prósperas que haviam sido construídas com a exploração dos pobres foram reduzidas a escombros. Os templos onde ofereciam seus sacrifícios hipócritas foram destruídos. A terra que haviam roubado dos vulneráveis foi tomada deles. E o mais trágico, tudo isso poderia ter sido evitado se eles tivessem ouvido Amós.
se tivessem prestado atenção aos avisos, se tivessem se arrependido de suas injustiças e voltado genuinamente para Deus. Mas eles escolheram ignorar o profeta, silenciar a mensagem incômoda, continuar na ilusão confortável de que tudo ficaria bem. A história de Israel serve como um memorial sombrio do que acontece quando ignoramos avisos divinos. Não porque Deus seja arbitrariamente punitivo, mas porque existem consequências naturais e espirituais para nossas escolhas. Quando construímos uma sociedade sobre injustiça, ela eventualmente desmorona. Quando praticamos religião sem transformação moral, ela se torna inútil. Quando oprimimos os vulneráveis enquanto fingimos adorar a Deus, estamos cavando nossa própria ruína. O julgamento não veio porque Deus era cruel, mas porque Israel havia se tornado uma sociedade irredimível. A podridão era tão profunda, a corrupção tão sistêmica, a hipocrisia tão arraigada que não havia mais possibilidade de reforma. A única opção restante era o recomeço, doloroso como isso fosse. E pensar que tudo começou com um aviso simples de um pastor humilde. A mensagem de Amós não ficou presa no século 8 a.C. Ela ressoa através dos milênios, porque lida com questões humanas fundamentais que nunca mudam. Primeira lição: Deus se importa profundamente com justiça social. Não é apenas sobre devoção pessoal ou práticas religiosas corretas. Deus está intensamente interessado em como tratamos os vulneráveis, os pobres, os marginalizados. Para ele, explorar um trabalhador é tão grave quanto adorar ídolos. Amós tornou isso explícito de maneiras que até hoje nos incomodam. Odeio, desprezo as vossas festas e não me agradam as vossas assembleias solenes. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Segunda lição: prosperidade material não é sinal de aprovação divina. Este é um equívoco que persiste em muitas comunidades religiosas até hoje. Israel estava prosperando economicamente, mas estava falido moralmente. E Deus deixou claro qual das duas coisas importava mais para ele. Riqueza não é pecado, mas riqueza obtida através de exploração, mantida com indiferença ao sofrimento alheio e usada apenas para autoindulgência enquanto os pobres sofrem, é uma abominação aos olhos de Deus. Terceira lição: ritual religioso sem transformação moral é inútil. Você pode ir à igreja todos os domingos, cantar os hinos mais bonitos, dar seus dízimos, participar de todas as atividades religiosas e ainda assim estar completamente fora da vontade de Deus se sua vida não reflete justiça, misericórdia e humildade. Amós atacou diretamente a religiosidade performática de seu tempo. E sua mensagem continua relevante em uma época onde é possível cultivar uma identidade religiosa robusta nas redes sociais, enquanto se vive de forma totalmente contraditória na vida real. Quarta lição: avisos ignorados levam a consequências inevitáveis. Deus é paciente, mas sua paciência não é infinita. Há um ponto além do qual o julgamento se torna inevitável. Então, como aplicamos Amós ao nosso contexto atual? Que paralelos existem entre o Israel de 750 a.C. e nossa sociedade hoje? Vivemos em uma época de prosperidade sem precedentes para muitos, enquanto outros continuam marginalizados e explorados. Temos igrejas cheias e programas religiosos por toda parte, mas será que nossa devoção religiosa está traduzindo-se em justiça social? Amós nos forçaria a fazer perguntas difíceis. Como tratamos os trabalhadores que ganham salário mínimo enquanto nós vivemos confortavelmente? O que fazemos com nosso excesso quando há pessoas passando necessidade ao nosso redor? Nossa adoração a Deus é consistente com nossas práticas de negócio? Ele também nos desafiaria sobre nossas prioridades. Gastamos mais tempo e dinheiro em entretenimento pessoal ou em ajudar os necessitados?
Nossa igreja investe mais em conforto para os que já estão dentro ou em alcançar os que estão fora? Medimos sucesso espiritual por números e construções ou por vidas transformadas e injustiças confrontadas? A mensagem de Amós é particularmente relevante para comunidades religiosas prósperas. É fácil confundir bênção material com aprovação espiritual. É tentador acreditar que nosso conforto é evidência de que estamos no caminho certo. Mas Amós destruiria essa ilusão rapidamente. Ele também nos alertaria sobre o perigo de silenciar vozes proféticas inconvenientes. Quando alguém aponta injustiças dentro da comunidade religiosa, nossa primeira reação é defesa e rejeição? Ou estamos dispostos a ouvir, mesmo quando a mensagem é desconfortável? A pergunta final que Amós nos faz é esta: se um profeta de Deus aparecesse em sua igreja ou comunidade hoje com uma mensagem de confronto sobre injustiça e hipocrisia, você o ouviria? Ou faria como Israel e encontraria maneiras de silenciá-lo, descredibilizá-lo, expulsá-lo? Essa é a reflexão mais importante. Você está disposto a ouvir verdades inconvenientes? Comenta aqui sua resposta honesta e marca alguém que precisa assistir esse vídeo. Mas a história de Amós não termina apenas com julgamento. Há uma reviravolta surpreendente no final de seu livro que muitos ignoram. Depois de todos os pronunciamentos de destruição, depois de todas as visões de julgamento, depois de todo o anúncio de consequências inevitáveis, Amós termina com uma nota de esperança. Ele fala de um dia em que Deus restaurará seu povo, quando reconstruirá as cidades destruídas, quando plantará novamente o que foi arrancado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Esta é a esperança final, que o julgamento não é o fim da história, que além da destruição há possibilidade de reconstrução, que Deus não abandona permanentemente seu povo, mesmo quando precisa discipliná-lo severamente. A mensagem de Amós, portanto, é equilibrada. É dura, sim, confrontadora, certamente, mas não é desesperadora. Há sempre um caminho de volta, há sempre possibilidade de restauração, há sempre esperança além do julgamento. Para nós hoje, isso significa que não importa quão longe tenhamos nos desviado, não importa quanta injustiça tenhamos tolerado ou perpetrado, não importa quão hipócrita nossa religiosidade tenha se tornado, há sempre um caminho de volta. Mas esse caminho exige arrependimento genuíno, transformação real e compromisso com justiça e retidão. Amós foi o profeta que ninguém quis ouvir, mas suas palavras ecoam através dos séculos, convidando cada geração a fazer a escolha que Israel não fez: ouvir o aviso, mudar o curso, voltar para Deus enquanto ainda há tempo. A pergunta que fica é: você vai ouvir ou será mais um que ignora o profeta até que seja tarde demais? A escolha, como sempre, é sua.